Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula passada. E aqui nessa aula eu vou tentar ajudar vocês um pouquinho, nesse vídeo que eu vou gravar, eu vou tentar ajudar vocês a desenvolverem um pouco mais o projeto de vocês, né? Bom, a gente vai começar a pensar então no nosso projeto, o que a gente pretende que ele faça, e com isso a gente já vai começar a criar alguns diagramas, por exemplo, de caso de uso, né, na UML. Então, vou começar aqui agora. Estou utilizando aqui o diagrams.net, né, que foi que eu mostrei para vocês que a gente utilizou na aula passada. Vou iniciar ele aqui. E aí aqui a gente já tem até alguma coisa aqui que a gente começou na semana passada, né? Ele salvou aqui no cache, né, do navegador aqui. E vamos fazer então algumas coisas aqui. Então eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou começar a pensar em alguma ideia aqui para a gente poder fazer. Então, eu moro em um condomínio e aí eu vou começar a trabalhar em alguma ideia para poder fazer um sistema que atendesse ao meu condomínio, né? Então, um sistema com cadastro de moradores. Então, olha só, as ideias já começaram a surgir. Então, cadastro de moradores. Então, vamos colocar aqui também cadastro de moradores. E aí, no momento em que eu penso em cadastro de moradores, eu já penso aqui também num cadastro de prestadores de serviços, cadastro de veículos, cadastro de pets, ok? E aí eu acho que já dá então para a gente começar a desenvolver algumas coisas, né? Então nesse sistema, quais os perfis que eu vou querer, né, para que quais os perfis que eu imagino que esse sistema vai ter, né? Então, em primeiro lugar, estou pensando aqui no perfil de morador, né? Então, vamos botar aqui, vamos dar um destaque aqui, vamos botar aqui perfis. Eu vou colocar aqui morador, vou colocar aqui um agente de segurança, poderia ser um porteiro, né? O síndico, o administrador, né? Administrador. Quem mais aqui? Vamos colocar um visitante, para a gente poder elaborar isso um pouquinho mais. Bom, por enquanto aqui eu acho que é isso. Então, vamos pensar aqui agora em como começar a desenvolver então esse sistema. Então, olha só, então a primeira coisa aqui que eu pensei foi um cadastro de moradores, né? Então, quem vai realizar esse cadastro? A gente pode ter tanto a figura do administrador, né, quanto a figura do morador para poder desenvolver, para poder criar então esse cadastro desse morador. E aí, se o morador criar, o administrador ele vai e aprova, né? E se o administrador criar, né, isso já é aprovado automaticamente. Então, deixa eu colocar aqui, né, casos de uso. Então, por enquanto, eu vou colocar tudo junto e depois eu vejo como é que a gente organiza isso da melhor forma. Então, olha só, vou pegar aqui então, né, cadê o nosso balãozinho aqui do caso de uso? Vamos pegar aqui dentro da UML aqui, ok? E aí vamos então colocar um caso de uso. Então vamos colocar aqui manter condômino, né? Condômino. Então olha só, já criei então esse caso de uso aqui. E aí nesse momento eu já penso em dois perfis que poderiam estar fazendo esse trabalho de manter. Então o primeiro seria o administrador. Então olha só, então aqui eu já estou colocando um ator, então administrador. E do outro lado aqui eu vou colocar então o condômino mesmo. Então, vamos corrigir aqui o nome, ao invés de moradores, vamos botar condôminos. Ok? Pensei em mais algumas coisas aqui também. Vamos colocar aqui um cadastro de ruas ou de blocos, né? E aqui um cadastro de residências. E aí poderia ser tanto num prédio vertical, né? Num prédio de apartamentos, como também um condomínio horizontal. A gente poderia estar fazendo isso. Então, olha só, vamos lá. Aqui eu tenho o administrador, né? Eu tenho o condômino, vou ligar então o nosso caso de uso aqui. Vocês podem ver que eu já puxei a setinha dele aqui, né? Opa!
E vamos ver aqui então. Não reparei como é que eu fiz aqui, olha só. Pronto. E aí é importante, pessoal, que a gente não sobreponha essas setinhas aqui, ao menos por hora. Depois a gente vai organizando isso aqui melhor. Então, olha só. Então aqui a gente tem então o administrador, né? E o condômino aqui, que tem essa função então aqui de manter o condômino, né? De manter aquele perfil do condômino. Tá ficando bem esquisito aqui. Vamos tentar deixar isso mais bacana aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então aqui, pronto, vamos ver aqui. Deixa eu deixar eles, tentar colocar eles lado a lado aqui. Eu vou tentar puxar essa setinha para cá, para baixo, para ver se consigo dar um aspecto melhor aqui para isso, né? Então, opa, vamos lá. Pronto, consegui aqui. Ok? Então, o ideal seria que essa setinha tivesse ficado para cima aqui. Pronto, agora ela ficou. Então, olha só. Então, eu já tenho o administrador aqui, eu tenho o condômino, né, e a gente vai ter outras coisas, então, que na verdade esses dois vão poder fazer juntos, né? Então, o condômino ele poderia cadastrar os prestadores de serviço, ele poderia cadastrar os veículos, ele poderia cadastrar os pets, né? Agora, o cadastro de ruas e de blocos ele já é responsabilidade do administrador. Então, vamos fazer o seguinte, então, vamos criar primeiro, então, os perfis, então, do administrador. Então, vou pegar aqui os casos de uso que deverão ser mantidos pelo administrador. Então, vou pegar aqui, vou colocar mais vou colocar uns 5 aqui. Depois eu organizo isso de uma forma melhor. Então, olha só, pronto. Então, vamos lá. Então, manter blocos barra ruas, manter residências, manter condômino, né? Vamos lá então. Eu acho que é interessante a gente deixar para essa responsabilidade de cadastrar o veículo, o PET, para o próprio condômino. Então vamos fazer isso. A parte de prestadores de serviço também seria a responsabilidade dos condôminos. E vamos ver aqui, prestadores de serviços. Ok. Bom, então vou tirar aqui esses dois casos de uso. Se for necessário, a gente acrescenta mais algum aqui. Então vou puxar aqui, então vamos ver. Vamos tentar separar aqui. E aí vamos ligar esse aqui. Ok? Então nós temos aí 3 casos de uso, né? Então eu vou colocar aqui CSU, que é uma abreviação de caso de uso, administrador. E aí eu vou criar então aqui mais um, né? E vou colocar aqui CSU condômino. Então vamos colocar esse ator aqui chamado condômino. Ok? E aí vamos colocar então alguns casos de uso para ele. Então, vamos ver se ele já criou outro aqui. 2, ok. Então vamos lá. Então, manter condômino, né? Manter pet, manter veículo. Eu lembro, pessoal, que eu falei com vocês a respeito desse manter na nossa aula passada. Então, a gente utiliza o manter para poder representar operações do tipo CRUD, né? Então, é o cadastrar, recuperar, atualizar, né? Que é o update, e o D, que é de deletar. Então, o CRUD ele seria isso aqui, mas depois a gente especifica para ver se realmente todas essas operações de manter aqui, elas vão estar mesmo aqui dentro do condômino. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos ligar aqui então, manter veículo, vamos ligar aqui manter pet e manter condômino, né, que seria ele mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui de novo, prestadores de serviço também, né, então vamos puxar aqui mais para baixo, manter prestador de serviço. Ok, vamos puxar aqui então, mais um caso de uso. E vamos
puxar ele um pouquinho para cá aqui, depois a gente organiza ele da melhor forma possível. Então vamos lá, blocos e ruas ele não vai fazer isso, né? Residências também não. Então os pets, veículos, condôminos e prestadores de serviço. Então aqui a gente já criou alguns casos de uso para o nosso sistema. Bom, e aí, né, pessoal, para a gente não fazer um sistema que ele seja completamente comum, né, que ele não seja aquele estilo de videolocadora, eu vou criar aqui então mais uma página de caso de uso e vou colocar aqui do visitante. Então vamos colocar aqui. E aqui a minha ideia é o seguinte, que, por exemplo, esse visitante, no momento em que no momento em que o morador ele cadastrar uma visita desse visitante, né, que o morador ele cadastre o e-mail desse visitante e que esse visitante ele receba pelo e-mail ou pelo celular dele um QR Code e que no momento em que ele passar pela portaria, né, ele vai passar esse QR Code num código de barras, vai digitar uma senha e aí ele vai ter acesso. Então a gente precisa ter esse caso de uso também para poder atender essa necessidade do visitante, né? Então vamos colocar aqui um caso de uso. Vamos colocar aqui o ator do visitante. Vou mudar o nome dele aqui. E aí vamos colocar aqui, ó, registrar, solicitar entrada. E aí depois na especificação desses casos de uso, a gente vai detalhar eles melhor para que não fique simplesmente essa descrição aqui. Então vou puxar aqui esse caso de uso, ok? E aqui então a gente tem o caso de uso referente ao visitante. Então, pessoal, criamos aqui então o nosso ator, né, visitante, e aqui o caso de uso dele. E aí algo que acontece pelo menos comigo, mas que pode estar acontecendo pode acontecer com vocês também, é que esse processo ele não necessariamente ele é um processo linear. Então, primeiro nós vamos desenvolver todos os casos de uso, depois a gente vai desenvolver a especificação dos casos de uso, depois a gente vai para os diagramas de classe, depois a gente vai para os diagramas de sequência, de atividades. Então, não necessariamente esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele vai ser linear. Então, por exemplo, enquanto eu estou pensando nisso, eu estou pensando aqui já nos diagramas de classe, né, que serão necessários aqui para a gente poder criar. Então eu já vou criar aqui uma janelinha também e vou colocar aqui diagramas de classes. Ok, e aí vou renomear aqui. Então eu vou colocar aqui então, vamos ver aqui o melhorzinho aqui para a gente poder colocar. Então vamos colocar aqui então esse aqui, esse diagrama de classe. Então olha só, então vamos colocar ele aqui. Vamos colocar aqui o primeiro, né, condômino. E aí, como vocês devem ter assistido na aula que eu passei para vocês, a gente fazendo uma revisão a gente fazendo uma revisão do modelo de orientação a objeto, a gente vai fazer algo parecido aqui. Então aqui a gente tem o nome do campo, o tipo dele, e aqui nesse iniciozinho aqui, esse maisinho, ele é um indicador da visibilidade dessa propriedade ou desse método aqui embaixo. Então eu vou começar a criar algumas propriedades então para esse condômino. Então olha só, então as propriedades eu vou sempre deixar elas com um menos aqui na frente, essa é a regra, né, que significa que eu estou criando esses atributos de forma privada, então que eles vão estar acessíveis somente para dentro dessa classe. Então aqui no primeiro atributo que eu vou colocar vai ser um ID. Aí eu vou chamar ele aqui vou colocar um long aqui. Ok? Deixa eu só compreender aqui como é que a gente faz aqui para poder ir aumentando os atributos, porque é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta para valer mesmo, né? Antes eu utilizava outros editores, mas vamos lá aqui então. Acho que aqui a questão é eu dar um enter aqui mesmo e continuar. Então vou colocar aqui um menos aqui, vou colocar o nome, né? E aqui esse nome ele vai ser uma string. Ok? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para que vocês possam ver melhor. Então vamos aumentar aqui um pouquinho para baixo, vamos puxar aqui essa caixinha para baixo. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui. Tá, não deu muito certo, mas vamos lá então, vamos ter que continuar fazendo. Então olha só, tem o ID, tem o nome que é um string, vamos colocar aqui também
um RG, né? Pode ser um string também, um CPF, também pode ser string, ok? Vamos ver aqui se a gente consegue agora ampliar um pouquinho isso aqui. Beleza, pessoal, consegui aqui então. Então vamos lá. Então aqui eu já tenho então um ID do condômino, tem o nome dele, tem o RG, tem o CPF. Depois a gente vai aprimorando isso aqui. Então aqui agora eu vou botar os casos de uso referentes a esse condômino. Né? Então cadastrar. Aí depois eu vejo isso aqui. Né? Então, como tipo de retorno, vamos botar então condômino. Ele vai retornar então esse condômino. Então, modificar, né? Que aí vai ser um condômino também que ele vai retornar, né? Ele retorna o registro modificado. Visualizar e excluir. Ok, vamos ver aqui se ele já vai encaixar, não encaixou, mas não tem problema não. Então olha só, então aqui a gente tem o condômino aqui, e aí ele vai poder cadastrar, modificar, visualizar e excluir. Então vamos colocar aqui, vamos puxar mais uma. Vou tentar copiar essa aqui da forma como tá. Vamos colocar aqui uma outra que vai ser bem parecida, que vai ser o visitante. Então o visitante ele também vai precisar de um ID, né? Ele vai precisar de um nome, vai precisar de um RG, de um CPF. Vamos colocar também depois eu estava pensando em colocar aqui o telefone dele, a data e a hora da visita, né? Então o momento que ele poderia entrar. Mas isso aqui seria mais interessante eu criar uma classe especializada, né? E fazer um relacionamento dessas classes. Então vamos deixar aqui da forma como está. E aí a gente vai colocar aqui então mais uma classe aqui para poder se referir então ao visitante. Ela seria a classe visita. Então vamos colocar aqui. Então ID, ela vai ser, a visibilidade dela vai ser privada, né? Então ID, vamos botar um long aqui. Deixa eu ver aqui, data início, data, hora, início. Eu vou colocar aqui um calendar, que seria a classe em Java para poder estar fazendo isso. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho para ele poder pegar. Então vamos botar aqui também um data, hora, fim. Observações seria um string. E o que a gente vai precisar aqui da visita, pessoal, para poder estar vinculando ela ao visitante? A gente vai precisar do próprio visitante. Então deixa eu até jogar isso aqui para cima, que esse é um atributo importante. Então a gente vai colocar aqui algo que é importante aqui que a gente tinha esquecido, né? Nessas duas classes aqui. Ativo, então ele ser um booleano. E aqui também a gente tem um condômino ativo, né? Ok. Então, isso vai fazer parte das regras de negócio. Então, por exemplo, a gente não vai poder cadastrar uma visita de um condômino se ele estiver inativo, não é verdade? Então, vamos colocar aqui também, dentro daquela ideia que eu falei para vocês da gente fazer um QR Code para o visitante, né? Colocar aqui QR Code, e aí colocar um string, e aqui a senha, né? Que também seria um string. Então, como eu falei para vocês, o visitante ele chega na portaria, apresenta o QR Code para um leitor daqueles tipo de mercado, o leitor lê aquele QR Code do cartão do visitante e pede para ele digitar a senha correspondente. E aí o visitante digitou a senha corretamente, o portão se abre e ele entra no condomínio. Então, vamos lá, vamos aumentar um pouquinho aqui. Ok. Então a gente já tem a visita aqui. Vamos lá, o que mais? Precisamos também do cadastro de pets. Então vamos botar aqui também cadastro de pets. Então cadastro de pet. Então aqui a gente vai ter
ele é privado, né? Então vamos botar aqui o ID desse pet, ele vai ser um long, o nome vai ser um string, vamos botar aqui a raça, né? Vamos colocar aqui o string, eu posso até especializar isso depois dentro de uma classe, mas por enquanto vamos manter a simplicidade. Então vou ampliar aqui um pouquinho, então a raça, string, vamos botar aqui a foto, né, que será uma string também, e o pet ele vai estar ligado ao condômino, né? Então a gente vai colocar aqui um condômino aqui, né, para que esse pet depois a gente possa fazer o relacionamento então dessas classes. Ok? Então olha só, nome, raça, vamos botar um cor aqui também, string, ok? E aqui basicamente a gente vai utilizar esses mesmos métodos também, né? Então cadastrar, modificar, visualizar, excluir e depois a gente vê se tem mais alguma coisa que talvez seja necessária de ser feita aqui. Né? Então vamos lá, visita, vamos colocar aqui também, bom, da visita, né? A gente vai precisar então do cadastrar. Vou botar aqui um V, visita. E aqui eu vou colocar o type, cadastrar ele devolve uma visita, né? Então, visita. Pessoal, vamos só corrigir uma coisa aqui. Então, olha só, o método excluir, né? Ele não tem retorno. Ele não tem como retornar um visitante, porque esse visitante ele vai ser excluído. Independente de ser uma exclusão lógica, de ser uma exclusão física, né? Ele tem que ser um void. Então, vamos botar aqui também. Então, o excluir a gente tem que lembrar disso. Ok? Então, cadastrar visita. A gente vai colocar um outro aqui que seria o revogar, porque por questões de auditoria não é interessante a gente excluir a visita. Né? Então a pessoa autoriza o ladrão aí na casa dela, o ladrão rouba e depois ela vai, apaga e ela diz que o porteiro foi o culpado que deixou o ladrão entrar e que ela nunca tinha autorizado ninguém. Então a gente tem que pensar nesses aspectos também no momento em que a gente vai desenvolvendo isso. Né? E tem certas coisas que a gente vai implementar dentro das regras de negócio. Mas o que a gente puder ir pensando e que a gente já puder fazer isso dentro da modelagem, com certeza facilita. Então, olha só, revogamos a visita. E aqui vamos colocar então o registrar. Né? Que seria visita. E aí ele vai, então, esse ato de registrar vai ser aquela ação do condômino onde ele vai colocar o QR Code, né, e vai entrar. Então vamos criar o método correspondente a ele aqui. Então vamos lá, já temos pet, vamos botar aqui então agora o veículo, né, que também a gente vai ter o cadastro de veículos. Então, vamos fazer ele aqui do zero mesmo. Então, vamos lá. Veículo. Então, visibilidade privada, ID, né? Bom, e aqui a gente vai colocar então ID, vamos colocar aqui modelo, vai ser um string, marca, vai ser um string, placa, vai ser um string, cor, vai ser um string, vamos lá, cor, ano, né? Então a gente tem o ano de fabricação e o ano de venda dele. Então vamos colocar um string também. Ano, né? Um string. Por quê? Porque o ano ele deixa eu só mostrar para vocês aqui, ampliar um pouquinho, poder facilitar. O ano a gente poderia ter algo assim, né? Deixa eu ver aqui se é um pegar aqui só para mostrar para vocês mesmo. Olha só, o ano a gente poderia ter 2010/2010. Então, não é interessante a gente colocar isso aqui, né, como um número, porque isso aqui talvez ele entenderia até como uma divisão ou simplesmente não entenderia como um número. Não estou colocando aqui como string por essa razão. Então vamos lá, modelo, marca, placa, cor, ano. Basicamente eu acho que é isso, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, então, vamos ter esses métodos aqui para o nosso veículo. Ok? Então, vamos reduzir aqui um pouquinho.
E aí, como eu estou falando para vocês, pessoal, isso aqui não é algo linear, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai criando, daqui a pouco a gente lembra de outra, a gente altera ali. Então, vocês não se preocupem em serem lineares no momento em que vocês estiverem desenvolvendo isso aqui. Então, vamos lá, aqui, veículo. Opa, o excluir ali está errado, né? Aqui é void. Ok, aqui vamos colocar um void aqui também, né? Que é um método com retorno nulo. Beleza, e aí agora a gente vai criar então o prestador de serviço. Vamos botar aqui para baixo, prestador de serviço, ok? E aí a gente vai então, menos aqui, ID, nome, RG, CPF, endereço, cidade, CEP, vamos ver, telefone por enquanto vamos deixar sem mesmo, depois a gente pensa em algo para poder colocar telefone, ok? Então aqui a gente tem o prestador de serviço, então nome, RG, CPF, endereço, o prestador de serviço ele vai precisar estar ligado à residência, né, onde ele presta serviço. Então, por enquanto aqui vamos só copiar aqui para baixo, ampliar aqui um pouquinho, e aqui vamos colocar aqui então o prestador de serviço. Depois a gente amplia isso aqui um pouquinho. Opa. Prestador de serviço. Beleza. Vamos só ampliar um pouquinho esse diagrama de classe aqui, né, para poder ele caber melhor aqui, mas não adianta. Então vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui também, né, como a gente falou aqui do prestador de serviço, né, que ele está associado à residência, então vamos colocar então a classe aqui chamada residência, né, vamos chamar de unidade, que eu acho mais legal. Então unidade menos, ela vai ter um ID, vai ser um long, vai ter um nome, né, ou um nome, ou um número. Vamos colocar um número, né? Número é algo mais comum. Então, número, né? Vamos botar um int aqui. Essa unidade, ela vai... Vamos colocar algo aqui, por exemplo, como área útil dela. Aí vamos colocar aqui o área útil M2, né, em metros quadrados. E aí a gente vai colocar então aqui também um número int. O que mais que a gente precisa ter dessa residência? Então vamos colocar aqui latitude e longitude. Então lat long. Lat long. E aí eu vou colocar aqui então um string para poder pegar isso da forma completa. Ok, pessoal? Então vamos abrir aqui mais um pouquinho. E aqui eu vou colocar então mais uma coisa aqui que vai ser o rua, né? O bloco rua. Então, bloco rua. Beleza. Vamos colocar esse aqui mais para cima, porque esse aqui vai ser uma referência, né, que a gente vai fazer outro, então a gente puxa esses mais para cima. Ok. Então, olha só. Ok. Criamos aqui. E agora a gente vai criar então mais uma classe aqui que seria a referente a rua, então, né? Então, bloco rua. Então, vamos lá mais uma vez, vamos colocar um menos aqui, vamos colocar o ID aqui. Então, ID, long. Então, aqui a gente já pode colocar um nome, né? Que aí esse nome ele vai poder tanto ser um nome quanto ser uma letra, né? Então, string. Então, rua A, rua B, rua B10, rua 10, não importa. Então, bloco, aí no caso aqui, né, seria o bloco, e ainda teria então um andar, né, mas o andar aqui a gente poderia até colocar aqui dentro da unidade. Então, por exemplo, né, num prédio, por exemplo, se a unidade ela está no 9º andar, né, então ela é a 900. Depois a gente pensa nesses casos mais complexos. Então aqui a gente tem um bloco rua aqui, né? Tem o ID, tem o nome. Vamos só colocar aqui também, então, latitude e longitude. Aqui,
recebendo uma string. E vamos abrir aqui um pouquinho também. Então aqui a gente já tem. E aí a gente vai ter também algo bem parecido aqui que a gente vai precisar cadastrar, vai precisar fazer algumas coisas assim. Vamos ampliar aqui um pouquinho. Então, unidade aqui, como retorno desses métodos. Ok. E aqui então vamos copiar, vamos jogar para cá. E aí depois a gente vai colocar aqui então bloco rua. Eu vou copiar aqui para baixo, bloco rua. Beleza, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada aqui nos casos de uso para ver. Aliás, vamos dar uma olhada aqui no nosso TXT para ver se a gente conseguiu colocar tudo aqui então. Né? Então a gente tem aqui o cadastro de condôminos, o cadastro de prestadores de serviço que está aqui, o veículos também, pets, blocos e ruas, ok? E de residências, né, que seriam as unidades, ok? E aí a gente ainda tem um último para criar aqui, né, que seria uma espécie de perfil de acesso mesmo, né, para que a pessoa pudesse entrar. Então vamos colocar aqui, então só mais um aqui, né, que seria a classe usuário. A gente poder conversar com o controle de acesso. Usuário. Ok? Então aqui a gente vai colocar então aqui ID, né, que vai ser um long aqui. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai poder referenciar, então, esse usuário ele vai poder ser um condômino, né, já que o condômino ele vai poder entrar dentro desse sistema. Então, vamos colocar aqui, então, o condômino. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para baixo aqui para a gente poder, para facilitar, né, a visualização. Mas ainda assim, né, vamos colocar aqui então um login, que seria um string, a senha, que seria uma string também. E aí, pessoal, eu estou pensando aqui como é que eu faria para que houvesse um usuário, né, que ele não fosse condômino. Então ainda vou elaborar uma solução para isso, mas por enquanto a gente vai desenvolvendo dentro do básico aqui. Então login, senha, vamos botar aqui o lembrete senha. Se está ativo, que é um boolean, se está bloqueado, né, isso é muito importante, boolean também, ok? E aí para o usuário então aqui a gente vai precisar de um método chamado login, né, vamos tirar isso aqui, vamos deixar por enquanto ele como um void, ele vai ter que fazer um logout também, né, e vamos colocar um void aqui também, depois a gente pensa direitinho a respeito disso. Então, olha só, pessoal. Só nisso aqui, né, nesse projeto básico aqui que eu comecei a pensar, então a gente já identificou, então aqui 1, 2, 3, 7, 8 casos de uso. Já identificamos então 1, 2, 3, 6. Já identificamos 9 classes. Né? Então, como vocês podem ver, né, a gente já está começando a fluir no projeto um pouquinho. Né? Então a gente vai salvando, vai pensando, vai elaborando para ver como é que a gente vai fazer. Bom, pessoal, então como vocês podem ver, né, nesse momento então a gente criou então alguns casos de uso do nosso sistema e criamos também alguns diagramas de classes. Então tem outras etapas aí que a gente precisa cumprir, mas como primeira etapa o ideal é que a gente desenvolva isso. Que a gente faça essas coisas, que a gente vá realmente colocando dentro do papel mesmo o que nós pretendemos que o nosso sistema faça, para depois a gente ir refinando. Então, nesse momento que eu recomendo para vocês já com o projeto de vocês em mãos, né, se vocês enviaram para mim o PowerPoint e eu já dei o ok para vocês poderem prosseguir no projeto, é que vocês comecem a tentar fazer esse exercício igual eu fiz agora, para vocês poderem expandir um pouquinho mais o domínio de vocês sobre a solução que vocês querem implementar. Ok? Bom, fico à disposição de vocês para conversar. Nas próximas aulas a gente vai detalhar um pouquinho mais de como a gente criar os relacionamentos entre as classes, como a gente desenvolver então os casos de uso, né, a gente fazer as regras de negócio que envolvem os casos de uso, mesmo a especificação dos casos de uso, né? A gente entrar dentro do detalhe deles, e aí a gente vai
prosseguindo dessa forma então. Então eu recomendo para vocês que utilizem um editor UML que seja do agrado de vocês, para poderem fazer isso. Vão salvando, eu vou criar a tarefa também para vocês poderem enviar, para eu poder ir dando alguns feedbacks. E dessa forma aqui a gente vai começar a tirar o sistema da nossa cabeça e colocar ele no papel mesmo, para a gente poder, em algum momento futuro, desenvolver, para a gente poder apresentar para a banca, tá bom? E é isso aí. Obrigado, gente, e até a próxima aula.